Alô? Alô, senador Gilpo Prats? Sim, é ele. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo ao Agora News. Bem-vindo, obrigado. Senador. Obrigado pelo espaço. É a Daniela? É isso mesmo, sou eu mesma, Daniela Freire. Tá no ar já. Né? Já estamos no ar, senador. Muito bem, obrigado, Daniela, pelo espaço aí. Eu que agradeço a sua participação. Senador Gilpo Prats, eu, inclusive, fiz o convite ao senhor porque eu vi uma entrevista, uma participação que o senhor deu para a CNN a respeito dessa tragédia ambiental, né, que o Nordeste vive, principalmente o litoral nordestino está vivendo, e o senhor abordou justamente como o governo brasileiro se movimentou durante todo esse problema, né, do início até agora. Como é que o senhor analisa, senador Gilpo Prats, as ações do governo brasileiro diante dessa tragédia ambiental que estamos vivendo? Olha, Daniela, até para poupar o nosso tempo, assim, para ser bem rápido em relação a essa questão, eu vou começar relatando as visitas que nós fizemos ontem com o presidente do Senado e enquanto presidente da República em exercício, que está ocupando a presidência da República temporariamente, enquanto o presidente viaja com o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente Davi Alcolumbre. Ontem tivemos em praias ali de Sergipe e de Alagoas. E lá a gente pôde, e evidentemente não foi incluído o Rio Grande do Norte no roteiro, porque estava programado pelo Senado e pela Presidência da República essa logística lá de Sergipe e Alagoas, que agora tem sido os pontos mais atingidos nesse momento. Certo. E nós lá verificamos 2 tipos de ocorrência, além da terceira, que vocês todos devem ter visto no YouTube e nas redes sociais, dos voluntários enrolando a mancha de óleo como se fosse um tapete, né, em cima da areia. Exato. Esse é o primeiro tipo de ocorrência. O segundo que nós vimos ontem foi ele granulado, o petróleo já granulado, misturado com areia em grãos quase que do tamanho do grão da areia, quando a areia é grossa. Sim. Principalmente lá em Alagoas, na praia que a gente foi em Alagoas. Já em Sergipe, praia parecida já com as nossas, onde você trafega até com um veículo, porque a areia fica dura, né, próxima da maré, né, uma avenida bem grande de maré dura. Sim. Ali ela se deposita em pequenas gotículas, como quando a gente coloca azeite numa sopa, que fica aquelas bolinhas, né, em cima da sopa, ela fica como se alguém tivesse gotejado o petróleo em cima daquela areia dura. Então, dependendo do tipo do solo que encontra, dependendo do tipo de enrocamento que estiver na frente da praia, principalmente dependendo dos arrecifes, que é uma ocorrência muito, muito importante do litoral do Nordeste. O litoral do Nordeste se caracteriza por ter poucas ilhas, muitos arrecifes, né? A gente chama também de barrachos, Exatamente. etc. Então, o que acontece? Quando a mancha vem vindo, ela bate nos arrecifes, e essa é a pior situação. Quando ela encosta, bate ali, quebra, como ali em Barreta, ali em lugares nossos que a gente conhece, que a onda bate ali, imagina uma onda de óleo batendo ali e espirrando em vários fragmentos. Esse é a pior situação para a recolha depois na praia, porque o pessoal tem praticamente que peneirar a praia toda para tirar o óleo e não consegue tirar tudo. Enfim, o porquê que aconteceu isso, estou respondendo a sua pergunta, porque é o seguinte: onde é que falhou? Lá no início, quando essa mancha foi detectada ainda em alto mar e quando as primeiras ocorrências se deram lá no norte, do lado do Ceará, no final de agosto, 30 de agosto, era possível, e obviamente seria possível, detectar a navegação dessa grande mancha ou dessas manchas, de acordo com a corrente, mesmo apesar dela transitar um pouco abaixo da superfície marinha. Né? Da mesma forma que a gente pode, por exemplo, avistar quantas vezes sobrevoo você vê cardume de peixe, de golfinho, etc. Eles também nadam embaixo d'água e você consegue enxergar. E dá para ver também, às vezes, os corais, né? Os arrecifes. Corais, exatamente. O nosso céu e as nossas águas são tão límpidas que a gente consegue enxergar isso. Então, essa coisa, navega embaixo, o radar não consegue detectar, isso é balela. É óbvio que é possível navegar, não só o radar, como as imagens de satélite, como principalmente o sobrevoo das aeronaves que detêm esse tipo de equipamento de monitoramento. Qual foi o erro? Não parar a mancha antes dela se chocar com a costa, porque isso é que gera toda essa dor de cabeça de ter que remover o óleo das pedras, dos mangues, que é uma situação muito complicada, muito complexa.
e da areia, uma vez que ela se mistura com ela. Então, essa foi a primeira questão. O plano de contingência chama-se Plano de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Água sob jurisdição nacional. Esse nome enorme, que eu até anotei aqui a colinha, esse nome enorme é um decreto do governo federal de 2013, e ele não foi, na época, acionado a tempo, enfim, por alguma razão que os ministérios vão ter que explicar, né? A Justiça Federal acabou mandando acionar. Isso, foram 41 reconheceu, dias. enfim, que o Ministério tinha feito algum tipo de acompanhamento antes do dia do decreto da Justiça, mas, de fato, há um período aí no começo, independente de ter sido antes ou depois da Justiça ser acionada, em que houve uma inércia, né? E isso a gente contabiliza que ajuda muito o fato dessas manchas terem chegado a vários locais que pelas correntes e pelos ventos, etc., poderiam ser detectados e evitados. Uma vez feito isso, ainda em cima disso, a própria Petrobras também, que tem equipamentos em plataforma, embarcados, é a estatal, pelo menos até que se prove o contrário, ainda é a estatal brasileira de petróleo, é a anfitriã do setor de petróleo, tanto para ela mesma quanto para outras empresas que eventualmente operem, que tem uma escala muito menor do que ela. Entrou em operação mais recentemente, atuou de alguma forma, mas nós estamos aqui investigando pelo Senado, evidentemente, vendo que talvez ela não tenha agido também com a agilidade desejada e no momento apropriado e com todo o equipamento que ela poderia dispor, talvez temendo algum tipo de represália do tipo, como o óleo não é nosso, Entendi. Por que é que a gente vai se meter nisso, né? Por que eu vou gastar dinheiro, queimar minhas boias, as minhas barreiras, que são equipamentos caros, para o óleo dos outros? Isso também está errado, porque sempre é necessário que quem estiver por perto atue e faça de alguma forma, se puder acudir um acidente desse em alto mar, é necessário fazer. Enfim, eu acho que sairia mais barato conter no início do que agora, nessa situação. Muito mais, você não tem ideia. Isso aí é 10 vezes pior quando chega na costa, porque espalha, esparrama, as pessoas, claro, tem muito mais voluntário que pode atuar na terra do que no mar, mas é muito mais fácil você, de fato, coletar no mar do que depois que já se espalhou, já bateu na costa, enfim, já fragmentou demais a quantidade de óleo. Então é isso, nós estamos, a diligência foi não só a visita presidencial, mas fizemos coincidir também uma diligência que já tinha sido aprovada pelo Senado, pela Comissão de Meio Ambiente, onde eu sou membro titular, o presidente é o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e então nós juntamos isso com a diligência da comissão. Então nós teremos relatórios sobre isso, provavelmente mais uma audiência pública, além da que já houve, onde o presidente do IBAMA foi lá, etc., teve várias outras marinhas, tudo foram convocados. Fizemos vários ofícios ao longo dessa semana, vários de nós, senadores, para várias entidades, para saber o quê? Saber que providências de fato, apesar do governo dizer, não, a gente tem providenciado, tem feito, o que de fato foi feito e quais são os resultados. Porque, Daniela, afinal já são 50 dias ou mais das ocorrências, e nós não sabemos sequer que substância é essa. Pois é. Não sabe nem se é cru, se é óleo cru. Exatamente. Quanto menos de onde veio, quanto menos ainda quem derramou. Senador, então, e há alguma expectativa de uma criação de CPI aí no Senado? Na Câmara já estão abrindo, né, uma CPI. Alguma chance aí no Senado? Eu acho que não. Acho que no Senado não vai se precisar tanto. Acho até que uma CPI, não sei se seria o caso nesse caso. A gente está, na verdade, ainda numa fase onde a gente está tentando dar uma chance que o governo, claro, eventualmente até diga, olha, eu não expliquei até agora, mas isso é o que está acontecendo, ou a gente falou alguma coisa no começo cedo demais e agora está tendo que desdizer alguma coisa e vamos aqui averiguar para não dar várias versões, porque de fato é muito intrigante, né? Tem vários fatos intrigantes nessa história, né? Tem um negócio de uns tonéis que apareceram com óleo, e esses tonéis contém o mesmo produto. Então, embora eles não saibam o que é o produto, eles dizem que o produto é o mesmo. Olha, eu não sei o que é, mas é a mesma coisa que tem nos tonéis que foram encontrados, naqueles tambores, né? Esses tambores têm lá um rótulo da Shell, mas isso não é por isso que vai se incriminar a empresa diretamente. Entendi. Da mesma forma que não se pode dizer, sem saber a análise, que a Venezuela, como se a Venezuela estivesse atacando o Brasil com óleo. Né? Não faz sentido nenhuma conjectura dessa.
Mas o fato de um óleo estar no meio, nos tonéis e não estar em tanqueiros, em navio-tanque, como na forma de granel, é uma coisa que pode dar uma pista, mesmo que o óleo não seja o óleo que estava no rótulo, porque o óleo que estava no rótulo eu até conheço, já trabalhei com lubrificante de navio, é o Argina, se não me engano, e esse óleo é bem clarinho, é um óleo dourado, como Sim. aquele óleo de lubrificante que a gente usa de carro quando está novo, né? Agora, poderia ser óleo usado. Quando você vai no posto de gasolina, você pedir para o cara te mostrar lá o óleo que sai do seu carro quando você troca o óleo, ele é um óleo muito viscoso, muito parecido com esse óleo que está lá. Poderia ser um óleo usado, pode não ser óleo cru, petróleo cru, pode ser óleo usado, pode ser raspa, o resíduo de óleo de navio, né? Mesmo ele estando nessa espessura larga, ela não, mesmo ele tendo aquela espessura larga, você não consegue identificar exatamente qual é o tipo de... O que é estranho é que, como tem 50 dias e ninguém identificou um óleo específico, todos os óleos produzidos nos campos do mundo inteiro são classificados. Eles têm várias classificações e cada governo e cada entidade reguladora e alguns laboratórios globais têm a classificação de cada óleo, porque cada óleo desse tem um preço. Por exemplo, a gente sempre fala do petróleo Brent. Então, o Brent é um tipo de óleo do Mar do Norte. Okay. O petróleo Bonny Light é um tipo de óleo da Nigéria. O petróleo Arabian Light é o tipo de petróleo da Arábia Saudita. O West Texas Intermediate é o petróleo do Texas. Então, cada petróleo tem, e o brasileiro também tem um preço. Então, o petróleo da Venezuela tem lá 3 tipos de petróleo. Orinoco, Orimulsion, tem o do Lago Maracaibo, que é mais leve. Então, esses petróleos estão classificados. Você não leva 50 dias para detectar se aquele petróleo é de um tipo ou de outro e de onde veio, de que campo ele veio. Entendi. Então, isso é um pouco intrigante. Pode ser, a minha tese também é a de que talvez nem seja óleo cru, né, que seja óleo processado, óleo usado de algum jeito, né, e por isso esteja mais difícil essa identificação. Mas, enfim, é importante saber o que é, até porque as pessoas que estão lidando com esse produto precisam se equipar. Os detergentes e produtos biodegradáveis que você vai usar nas rochas, nos manguezais, eles também precisam ser definidos de acordo com o produto que eles têm que dispor ali, ou derreter, ou lavar, enfim. Então, a primeira e mais importante informação que tem que se ter agora é que produto é esse que está nas nossas praias. O que é isso? Ok. E isso a gente não tem até agora. Inclusive, há pessoas já relatando problemas de saúde após o contato com esse material, né? Alguns voluntários estão tendo problemas de saúde. Não há dúvida nenhuma que é produto derivado de petróleo. Todo derivado de petróleo, usado ou não, queimado ou não, cru ou processado, ele tem benzeno. Benzeno é um produto altamente tóxico. Portanto, a gente aproveita até a audiência de vocês para recomendar que ninguém se arvore em pegar esse produto com a mão sem estar protegido com luvas grossas, luvas adequadas. O IDEMA e o governo do estado, vamos fazer também esse serviço de utilidade pública, digamos assim, sim, é importante. Tem cadastrado voluntários, não vá ser voluntário sozinho, vá no cadastro do voluntário do IDEMA. Parece que me cadastraram quase 2.000 pessoas já. E eles vão fazer um treinamento, né, com essas pessoas. Né? Exatamente, eles recebem um treinamento específico. Você que está numa pousada, que está aí, ou trabalha com a pesca, ou está preocupado mesmo com a sua praia, com o seu lugar próximo da sua casa, de sua frequência de veraneio, etc., ajude, etc., mas não deixe de seguir os passos corretos aí designados pelas forças-tarefas que foram criadas. Porque realmente o produto pode ter uma toxina bastante alta e ser prejudicial à saúde. Além do mais, você vai trabalhar desorganizadamente, né? Eu vi ontem mutirões também lá em Sergipe, Alagoas, e eles têm uma organização logística específica, porque tem que destinar esse produto. Esse produto não pode ser armazenado em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer tipo de saco. Tem que ter uma embalagem específica, senão ela derrete. Então tem que ter cuidado, nada de levar para casa, olha aqui, brincar com piche, casa, pelo amor de Deus. Brincar com piche, né? Fazer, nada disso. Não façam isso não, porque realmente não é bom. Ok, senador Jean Paul Prats, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês, um abraço, boa audiência aí. Um abraço, senador.